Então, hoje nós estamos aqui falando, dando prosseguimento à nossa penúltima aula, cujos temas são transformação societária, dissolução parcial e consórcio de sociedades. Aqui são os artigos que nós finalizamos a aula anterior, relacionados ao tema tratado, que foi a coligação das sociedades, previstas aí entre o artigo 1097 e 1101, e demos início à transformação societária. Eu estou fazendo a leitura inicial desses conceitos, considerando que iniciamos a aula e por aqui. Professora, Gravando. Sim, pode falar. é o seguinte, então, na incorporação, uma empresa, eu entendi, uma empresa, ela passa a pertencer a outra, eu vou usar esse termo. Enquanto na fusão, que era aí essa pergunta que eu ia fazer, duas empresas se fundem e formam uma nova empresa, ou seja, formam uma nova razão social. Exatamente. Você está correto. Praticamente Essa essa. seria, sim, a diferencial entre essas transformações ou modificações societárias, sim. Certo? É isso? Sim. Muito bem. Exatamente. E a transformação societária, como nós havíamos comentado aqui anteriormente, ela se trata justamente da modificação da estrutura societária, independentemente da dissolução ou liquidação. Não se trata apenas de uma mudança no capital social, mas sim, essencialmente, da modificação de sua estrutura. E quais são as alternativas? De que modo essa transformação societária pode acontecer? Trouxemos aí nesse quadro as 4 alternativas possíveis. A primeira delas, que seria a mudança do tipo social, ou seja, a troca do atual tipo social por outro que melhor convenha aos interesses dos sócios. Como, por exemplo, eu posso transformar uma sociedade limitada em uma sociedade anônima, por exemplo, tendo que observar os requisitos necessários de acordo com o novo tipo societário pelo qual eu pretendo me transformar. Os requisitos objetivos, os procedimentos necessários estão principalmente previstos entre os artigos 1113 e os artigos 1115 do Código Civil. E aí adentramos na incorporação. Incorporação essa que está prevista principalmente entre os artigos 1116 e 1118 e se refere a um processo em que uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em direitos e obrigações. Um grande exemplo de uma incorporação que tomou, inclusive, os noticiários também à época, foi a incorporação do banco HSBC pelo Banco Bradesco. E o que é importante se observar nessa modalidade de transformação? Que a sociedade incorporadora passa a ser responsável por todas as obrigações pendentes que eventualmente não tenham sido cumpridas pela incorporada. Nesse caso, por exemplo, o Banco Bradesco, foi a empresa incorporadora, passou a ser responsável pelas obrigações do Banco HSBC, que foi a empresa incorporada. Além disso, um outro ponto importante é que necessariamente nesse tipo de operação, nesse tipo de transformação societária, a formalização desse processo depende também da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, nos termos do parágrafo 5º, inciso 2º do artigo 88 da Lei 12.529 de 2011. E aí, a gente retorna para esse ponto onde nós havíamos parado, que se refere à fusão. E quando a gente fala de fusão, um caso que também chamou atenção, inclusive pelo fato de que possivelmente poderia ser uma afronta ao parágrafo 5º o parágrafo 5º do artigo que nós acabamos de mencionar, foi o caso da Ambev, que foi a fusão entre as cervejarias Brahma e Antártica. O artigo 1119, que inclusive define e conceitua esse tipo de transformação societária, ele diz o seguinte: a fusão determina a extinção das sociedades. Olha aí, acho que foi quem foi que falou agora há pouco? Fez uma pergunta, eu não acompanhei. Foi o seu Paulo. Paulo, né?
Pronto, Paulo, olha aí o conceito de fusão. Pelo qual se cria uma nova sociedade formada isso. a partir do patrimônio de suas ou mais sociedades que se É, para tal finalidade, sucedendo-se em direitos e obrigações. Então, na fusão, nós estamos falando de uma nova sociedade, enquanto que na incorporação, nós estamos falando de uma sociedade que resolve outra, certo? é. Passando a integrar e a responder por todas as responsabilidades jurídicas, é, responsabilidades financeiras advindas daquela sociedade que ela absolveu, certo? A fusão cria uma nova sociedade. Vamos pensar no exemplo da Brahma e da Antártica, que se transformaram em Ambev, ok? É. A fusão, ela depende também da aprovação das sociedades a serem extintas, ou seja, para a fusão, para que a Ambev passasse a existir, foi necessária a aprovação dos sócios que compunham a Brahma e que compunham a Antártica, por exemplo, nos termos do artigo 1120 do Código Civil, certo? Professora, Olá. o que me chamou a atenção foi a época, alguns da economia, né, alguns países ficaram, quiseram entrar, inclusive, na Organização Mundial do Comércio, em razão de que aí não seria só uma fusão, seria uma forma de competitividade. Ele iria adquirir um mercado, mas, independente disso, eu quero fazer o seguinte, isso aí, né? Mas hoje ainda continua, salvo engano, eu não bebo não, o que bebe aí continua Brahma e Antártica. Agora, a razão social seria a Ambev. Quer dizer, não mudou o nome, porque quem eu passo por aí vejo Brahma, vejo Antártica nos supermercados, inclusive refrigerantes. Né? Quer dizer, só mudou para a questão burocrática, para a questão de razão social, para a questão de fundir, haver a fusão das duas, ou seja, para adquirir um mercado maior. Questão de competitividade. Isso. Agora, não mudou o nome. Então, veja só, ainda que eles tenham criado um novo tipo societário, uma nova sociedade a partir dessa fusão, no caso a Ambev, mas a cerveja Brahma e a cerveja Antártica, na verdade, são produtos, são marcas. Certo. E a partir dessa fusão, elas também, por uma questão estratégica de mercado, acabaram também. Eu confesso a vocês que de cerveja eu não entendo muito, não. Né? Não, nada contra quem gosta, mas não é uma coisa que eu entenda muito para lhe dizer se ainda existe. Vocês que bebem cerveja, por favor, os bebedores de cerveja que estão ouvindo. Ou ainda está na casa cerveja Antártica e a cerveja Brahma? Refrigerante eu sei que está. A cerveja também, sabe? Eu não tenho esse conhecimento porque eu não vi. Eu tenho, tá sim. Esse. Oséias. Pronto. Agora a pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Qual é a melhor? Eita. Aí você quer saber demais, né? A mais. Pronto, tá certo, tá certo. Vou lembrar disso no dia que eu decidi experimentar, tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Para falar um pouco sobre o que o Paulo acabou de mencionar agora há pouco, eu acho que é importante a gente ler o conteúdo do parágrafo 5º. Cadê o nosso radialista de plantão? Vamos lá. Parágrafo 5º do artigo 88, inciso 2º. Está na página 165. Leia aí, por favor. O parágrafo 5º... achei. Muito bem. Serão proibidos os atos de concentração que impliquem a eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição demandante, ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, ressalvado o dispositivo no parágrafo 6 deste artigo. Pronto, então percebam que o fato, por que é necessário que passe pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Justamente para que uma operação de fusão ou mesmo de incorporação não caracterize eliminação da concorrência. Imaginemos que essa fusão, e isso foi muito questionado à época, da Brahma e da Antártica, eliminasse a concorrência de cerveja no mercado. Certo? Se caracterizasse
esse tipo de cenário, aí, neste caso, o CAD poderia não autorizar, não aprovar a realização dessa fusão, certo? Então, é justamente por isso, para que não haja uma eliminação de concorrência, que é necessário passar pelo crivo do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Certo? Professora, tanto na fusão como na incorporação, né? Porque esse do artigo 88, a página 164 e 165, ele está ligado à incorporação, mas ele também vai para os dois, não é isso? Como é, repita? O artigo, esse da página 164, 165, pelo que eu estou vendo aqui, ele está ligado à corporação, ou seja, a empresa, no caso, o Banco Bradesco, ele incorporou, praticamente comprou o HSBC. Isso aí seria incorporação. Aí teria que entrar no CAD, né, que é o Cadastro de Administração, Conselho de Administração de Defesa Econômica, na incorporação. E também isso aí vai para a fusão, né? Essa é para os dois, né? Porque ele botou atrás aqui, porque direto na incorporação. Tanto a incorporação como a fusão, porque a gente viu que na incorporação as empresas, a empresa ela é absolvida. Na fusão é que é a nova empresa. Mas nós estamos falando de empresas que podem, por exemplo, dominar o mercado e se reúnem. Se essa reunião, de alguma forma, comprometer a livre concorrência, comprometer a existência da concorrência, o CAD pode intervir e dizer, olha, vocês não podem se unir. Isso vai prejudicar principalmente os consumidores. Vocês vão dominar tanto esse mercado que vão poder determinar os preços, vão poder determinar de que modo o mercado vai lidar com esse tipo de consumo, com esse tipo de produto, porque vocês dominam, são vocês que fornecem, sei lá, quase 100% desse produto no mercado. Não existe concorrência, são vocês que mandam. Então, neste caso, se vocês se unirem, não vai existir concorrência, portanto, não autorizo. Houve essa discussão quando aconteceu a fusão das cervejarias Brahma e Antártica, justamente porque se falava que elas eram as principais fornecedoras de cerveja no mercado, portanto, não poderiam reunir. Mas, ao final, se entendeu pela possibilidade da ocorrência da fusão, tanto é que aconteceu e hoje nós temos a Ambev. E com relação à permanência dos produtos no mercado, temos que lembrar que, independentemente do nomenclatura das empresas, nós estamos falando de produtos e nós estamos falando de marcas, que são institutos diferentes da sociedade em si. Eu posso ter uma sociedade que é dona de diversas marcas que estão aí no mercado. Se isso vai ou não caracterizar um comprometimento à concorrência, cabe ao CAD avaliar, assim como outras empresas, outras instituições podem intervir no sentido de tentar demonstrar que está havendo um comprometimento da concorrência por conta de uma dominação no mercado, certo? E aí a gente vai seguir para a cisão. Cisão é a mais simples. É a mais simples. Olha aí o conceito. Divisão do patrimônio para a criação de outra ou mais empresas. Ato de separação do patrimônio, tem até um S a mais ali, se considerem, de uma sociedade. Essa cisão, ela tanto pode ser parcial como ela pode ser total. A parcial acontece... Vou silenciar aqui de novo. Pronto, aqui. A parcial acontece quando for transferida apenas parte de seu patrimônio para outra sociedade a ser criada, sem a sua extinção. E será total quando o seu patrimônio for totalmente transferido para outras sociedades, duas ou mais, pondo fim à sua existência. Então, quando nós falamos de cisão, nós estamos falando da criação de outras ou mais empresas por conta da divisão patrimonial. A minha empresa cresceu muito. Isso vocês vão lembrar de vários exemplos aí de empresas que, por não dar conta de o que seria antes um setor, acabou se tornando uma empresa. Já aconteceu comigo, por exemplo, entrar contra uma instituição bancária, e aí, quando eu entrei com a ação, a primeira alegação foi de legitimidade passiva, dizendo que
que aquela operação, na verdade, era realizada por outra empresa que, apesar de ter relação com a principal, tinha autonomia. Autonomia autonomia jurídica mesmo, tinha outra personalidade. Eu me lembro de uma ação contra um banco e era uma situação de seguro que tinha o mesmo nome do banco. Por exemplo, pronto, vou dar o exemplo aqui, Bradesco, o próprio Banco Bradesco. O Bradesco é um banco, mas que existem outras diversas pessoas jurídicas que realizam algum tipo de operação e serviços que têm alguma relação, mas que têm autonomia jurídica. Por exemplo, Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, se vocês forem buscar, vocês vão ver que tem outro CNPJ distinto do Banco Bradesco, certo? A gente precisa, obviamente, parar para estudar especificamente esse caso, mas certamente essa divisão decorreu de uma cisão, porque a empresa cresce tanto que ela acaba tendo que, muitas vezes, ter outras personalidades jurídicas para dar conta de atividades muito específicas dentro dos inúmeros serviços fornecidos e que, por conta da complexidade da demanda, acabaram tendo que se dividir, se separar. Então, a cisão é a divisão do patrimônio para a criação de outra ou mais empresas. E ela pode acontecer tanto quando um pedaço da empresa se separa e adquire autonomia, como também quando a empresa toda se desfacela, criando outras sociedades, outras personalidades jurídicas, deixando aquela antiga para trás, certo? Por isso que a gente fala que a cisão ela tanto pode ser parcial como ela pode ser total. Pode falar. E com relação à responsabilidade civil, nesse caso, ela se separou, no caso da incorporação, a empresa que incorporou, ela passa a ter toda a responsabilidade. E na cisão? Pronto, então. Aí, e foi boa a sua pergunta pelo seguinte, isso já tem a ver com o nosso trabalho, certo? Complementar, porque nós estamos falando de contrato social, nós estamos falando de observância aos atos constitutivos. O correto é que no contrato social haja a previsão com relação à responsabilidade diante de algum tipo de dissolução, de transferência patrimonial, com relação a de que modo vai haver a distribuição da responsabilidade diante de qualquer modificação ocorrida na essência da criação ocorrida naquela modalidade societária, certo? Não havendo, eles vão ter que regular. Eles vão ter que regular. Se a gente está falando de uma dissolução, ou seja, morreu a sociedade, o contrato social, em regra, vai estar lá previsto de que modo vai se comportar essa responsabilidade diante da dissolução societária. E se eu estou criando uma nova sociedade a partir daquele patrimônio, na criação daquela nova sociedade, considerando que é proveniente da cisão, também deve estar previsto de que modo se dará essa responsabilidade. Se não houver previsão, que é muito difícil, porque está sendo um requisito objetivo, mas aí vamos pensar que a responsabilidade será dos sócios, no limite previsto na modalidade societária. Se nós estamos falando de uma sociedade limitada, por exemplo, onde a responsabilidade se limita ao patrimônio dos sócios, salvo se houver descontação da personalidade jurídica, a responsabilidade vai recair na cabeça dos sócios dentro daquele limite temporal em que a sociedade existiu, certo? Então, primeiro ponto a se observar em relação à sua pergunta é tem que ler no contrato social de que modo está previsto. Não está previsto, entende-se pela responsabilidade dos sócios. Só não pode haver, de modo algum, um prejuízo aos credores. Não pode haver uma configuração de fraude, de má-fé, uma forma de fugir à responsabilidade em relação aos débitos porventura existentes. Ok? E aí, por que foi importante essa pergunta aí? Todo mundo aí é sócio de alguma empresa, né? Todo mundo se tornou sócio na minha disciplina, sócio das empresas. Então, fiquem atentos e atentas a essas transformações ou modificações de sociedades, porque a gente vai trabalhar com aqueles contratos sociais, com aquelas sociedades que existiam anteriormente, certo? Mas, enfim, vamos prosseguir, que depois a gente volta nesse capítulo, mas atenção a esse quadro. Esse quadro que eu fiz aí, realmente é um quadro bem resumido, é um quadro resumo dessa parte da nossa disciplina de transformação societária, onde eu tentei reunir o conceito e o fundamento jurídico de cada um
cada um desses tipos de transformação societária, certo? E esse tema é bem importante, portanto, estudem os artigos correlatos. E aí a gente vai entrar no próximo tema, que é a dissolução parcial das sociedades. No livro, vocês vão encontrar na página 166. E aí, o que é essa dissolução parcial? O próprio nome já antecipa esse conceito. Ele diz o seguinte: havendo falecimento ou interesse de se retirar da sociedade por parte do sócio, é possível a propositura da ação que tem por objeto justamente a apuração de haveres em relação à parte que cabe para propor a ação, os herdeiros, os sucessores, a própria parte ou o sócio retirante. Vamos dizer que eu faço parte de uma sociedade, quero sair amigavelmente, porém as partes não querem simplesmente fazer a alteração do contrato social e me restituir da minha parte. Isso acontecendo, eu posso propor uma ação para dissolução parcial da sociedade, para que justamente sejam apurados os meus haveres, ou seja, a parte que me compete nessa sociedade, para que a sociedade, por sua vez, seja diluída em relação à minha cota, à minha parte, ainda que ela prossiga, certo? Este procedimento está previsto entre os artigos, olha aí, 599 e 609. Quem tiver com o Vadimeco aberto, por favor, passe o marca-texto entre esses artigos e eu vou pedir novamente, Marcos, leia, por favor, o artigo 599 do Código Civil. Alô? Quem é que tem com o livro aberto? Alguém com o Vadimeco aberto? Silvano, cadê você, Silvano, que leu da outra vez? Artigo 599. Eu vou ler então aqui, vamos lá, para a gente conseguir prosseguir. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerça o direito de retirada ou recesso e a apuração dos haveres do sócio falecido ou excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou somente a resolução ou a apuração de haveres. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não podem preencher o seu fim. Então, pensem que se precisou ser judicializada a questão, significa dizer que certamente não houve consenso entre os sócios em relação aos haveres dos autores dessa ação, desse pedido de dissolução. Nesse caso, necessariamente, um dos procedimentos será que seja nomeado um perito para apuração do quanto é devido, certo? Que, por sentença, a partir da sentença que será produzida justamente a partir do produto dessa avaliação realizada pelo perito judicial, a partir daí haja apuração e, portanto, a dissolução parcial dessa sociedade, certo? Mais uma vez, vejam aí a importância do contrato social, porque é muito importante que no contrato social haja a previsão com relação a de que modo se dará essa dissolução, certo? Olha aí novamente a importância do contrato social em relação ao nosso tema. E aí, a gente vai para o último tema desse nosso primeiro momento de aula, que foi breve, como eu disse. Eu estou propondo aqui realizar um resumo. Vou pedir a vocês para lerem as páginas do livro que tratam desses assuntos, mas aí a gente parte com consórcio de sociedades. O que vem a ser esse consórcio de sociedades? E aí vocês têm que pensar que nós estamos falando em uma modalidade em que necessariamente há necessidade de um contrato, e não um contrato social, mas de um contrato
entre as partes para regular de que modo se dará este denominado consórcio. Olha aí. Se trata de duas ou mais sociedades que, por sua vez, podem se unir. Professora, é só para a questão de uma dúvida minha. A senhora pode voltar? Parece que tem Código Civil da senhora. Aí eu até estava vendo. 15 e pouco. Parece que está Código Civil lá. Onde? Aqui, ó. Artigo 599 do CPC, né? Código de Processo Civil, né? Peraí. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Do CPC. Eu me equivoquei. Por favor, corrijam aí. É 599 a 609 do CPC. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Consórcio e sociedades. Duas ou mais sociedades podem se unir para a realização de determinado empreendimento, sem que para isso tenham necessariamente que constituir uma nova pessoa jurídica. Trata-se de um vínculo existente entre duas ou mais empresas de natureza meramente contratual. Olha aí, meramente contratual. Razão pela qual o consórcio não possui personalidade jurídica própria. Então, nós estamos falando de uma relação contratual. E essa relação contratual, diferentemente da transformação societária, onde existe necessariamente como requisito se tratar da questão da responsabilidade nos contratos sociais, nós estamos falando de relações contratuais onde não deve haver uma presunção de solidariedade. Como assim? Se nós estamos falando de um contrato, nós temos que entender que necessariamente deve haver a previsão no contrato da forma pela qual se dará essa solidariedade ou não, ou seja, se haverá ou não responsabilidade solidária em relação ao determinado negócio que está se celebrando, ao objeto dessa relação contratual. Um outro ponto importante a se observar é que o consórcio requer a aprovação do órgão da sociedade ou dos administradores responsáveis por sua autorização, devendo especificar em seu ato deliberativo a designação do consórcio, aí são os requisitos do contrato. A designação do consórcio, o empreendimento objeto do consórcio, a duração, o endereço, foro competente para dirimir eventuais dúvidas, a definição das obrigações prestações e responsabilidades de cada uma das consorciadas, regras para recebimento e partilha de resultados, forma de deliberação sobre os assuntos de interesse comum, com a especificação dos votos de cada sociedade participante e a contribuição de cada consorciada nas despesas comuns. Sabe onde isso é muito comum? Consórcio de empresas para construção de imóveis, certo? Isso é muito comum. Construtoras, por exemplo, onde uma assume determinada responsabilidade na obra. Então, este consórcio, essa reunião de empresas para a realização de um determinado empreendimento, necessariamente passará pela construção de um contrato. E dentro desse contrato, além de ser necessária a definição com relação à responsabilidade de cada uma, em relação a, por exemplo, os débitos e créditos advindos daquela operação, também se faz necessária a atenção a esses requisitos previstos aí nesse terceiro tópico que eu coloquei na apresentação de vocês. E aí, para finalizar, dizemos o seguinte: uma vez estabelecido um instrumento de constituição de consórcio, deverá ele ser arquivado na junta comercial de sua respectiva sede e ser levado à publicação em órgão de imprensa local, nos termos aí do artigo 278 e 279 da Lei 6.404 de 1976. E aí, como eu disse, faríamos essa aula hoje brevemente, a gente consegue fluir até mais rapidamente, já que eu vou pedir a vocês para fazerem a leitura do livro, certo? Entre as páginas 163 e 178, porque na próxima aula nós vamos finalizar os nossos assuntos da disciplina com holding, sociedade de propósito específico, sociedades dependentes de autorização desconsideração da personalidade jurídica e liquidação de sociedades. Ok? Então é isso, gente. Eu, inclusive, vou ter uma audiência agora, portanto, vou ter uma audiência online e
Peço a vocês que façam a leitura e tragam as dúvidas que porventura vocês tiverem para a nossa aula que vai acontecer às 8h30. Tá certo? Ok, professor. Hoje à noite, né? Um pouquinho aqui, De noite, 8h30. Tá certo? Tá Abraço para todas e todos. Fiquem com Deus.